dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo a quem Deus dá sabedoria para definir o futuro do país. A palavra de Deus diz assim, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Santo é o Senhor dos exércitos. Só Ele é santo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere um mover de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, existe um dito popular muito conhecido que diz o seguinte: todo povo tem o governo que merece. Isso não é bíblico, mas é uma verdade. Pelo menos nos países de regime político democrático, os governantes são, de forma direta ou indireta, escolhidos pelo povo. Então, é preciso ter muita responsabilidade na hora de exercer o direito ou o dever do voto, porque é nessa oportunidade que se decide o nosso futuro ou o futuro de uma nação. Depois não adianta reclamar, já está feito. E o trabalho para retirar um mau governante é muito maior do que para fazer uma escolha adequada. E nem sempre logra êxito. O nosso país tem sofrido muito com escolhas mal feitas nos últimos anos. Governantes presos, governantes atrás de governantes. O povo não sabe votar. E muitos oportunistas têm tirado proveito disso. O Senhor nos tem instado, nesse período pré-eleição, a levar uma palavra de motivação, orientação e esclarecimento, tanto para os antigos eleitores, quanto para os novos. Foi realizada uma ampla convocação de jovens para obterem o seu título de eleitor, mas nenhuma campanha foi feita explicando como se deve votar. Então, teremos um grande contingente de pessoas que nunca votaram
e outro contingente, grande, maior ainda, de pessoas que nunca votaram corretamente. Todos despreparados, mas escolhendo os nossos governantes. Como selecionar os nossos dirigentes e quais os critérios que devem ser utilizados é ainda mais importante do que a forma de apertar as teclas do sistema eletrônico ou preencher uma cédula eleitoral. Uma escolha mal feita prejudica não apenas uma legislatura, mas também as seguintes, além de contribuir negativamente nas escolhas dos ministros dos superiores tribunais, que são uma prerrogativa dos governantes. Uma breve análise do histórico de governo do nosso país demonstra que, devido à população não ter uma boa cultura eletiva e consciência da responsabilidade de cada um de nós na hora do voto, todos sofremos até os dias de hoje por causa das más escolhas feitas no passado. E a pobreza, a miséria, o desemprego e a falta de segurança crescem juntas a cada dia. Algo que os últimos governantes não têm tratado com a devida seriedade. Ora, se os eleitores mais antigos não sabem como votar, não se pode esperar que os jovens iniciantes saibam. Mas esperemos que sim, que eles nos surpreendam com uma lição de civismo, cidadania e responsabilidade. Não se pode aceitar que elejam um presidente só porque ele é bonito, como fizeram no passado. Em outra ocasião, por protesto, para manifestar o seu descontentamento, elegeram um humorista para o poder. Um humorista que não conseguiu fazer rir a ninguém. O nosso país não precisa de governantes bonitos, nem de pessoas sem experiência administrativa, mas precisa sim de pessoas capazes, na verdade, pessoas de Deus, empenhadas em nos tirar do lamaçal em que os últimos governantes nos colocaram. Nas eleições, decidimos também o futuro dos nossos descendentes. Então, precisamos participar, mas com muita consciência e seriedade, porque essa é a vontade de Deus. Faltam ainda alguns meses para as eleições e ainda dá tempo de preparar bem o nosso futuro. Eu creio que você e todos os que tiverem acesso a esta mensagem, vão dedicar um pouco mais de atenção nas suas escolhas nas próximas eleições. Nós, que somos pessoas de Deus, não podemos incorrer na prática do voto irresponsável, porque quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. E todos temos gemido, todos nós temos gemido nos últimos anos, nas últimas décadas, devido a maus governantes. Esclareço, meus amados irmãos, que esta não é uma mensagem política, mas sim uma mensagem
bíblica, uma mensagem de Deus. Nós não vamos recomendar candidatos, absolutamente. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas se empenhem na análise do que irão fazer durante as próximas eleições. Todos queremos mudanças no nosso país. Então, é preciso que nós mudemos primeiro, acertando a forma de escolher os nossos dirigentes. Se as escolhas do passado não deram certo, façamos diferente. O nosso verdadeiro governante é Jesus. Nós sabemos disso. Mas nós precisamos abençoar o povo desta nação, porque isso significa amor ao próximo. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós temos que nos sujeitar também aos governantes que foram empossados. Certamente, usando de maior responsabilidade, muitos irmãos irão mudar a sua intenção de voto. Provérbios 29, 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Provérbios 28, 35. Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Meus amados, meus irmãos, existem alguns critérios que precisam ser considerados já de início. Quem deseja mudança não pode votar em quem já esteve no poder e nada mudou. Porque certamente ele nada irá mudar. Quando existe a proposta de reeleição, a pessoa só deve votar naquele candidato se estiver plenamente de acordo com a gestão dele, com o que ele fez. Porque votar nele significa avalizar tudo que foi feito durante o seu governo. Quem não está de acordo deve descartar essa possibilidade de voto. O mesmo se aplica aos que já estiveram no poder e pretendem voltar. Se votamos nesse candidato, estamos pedindo que ele repita tudo o que ele fez, quer tenha sido bom ou mal. No caso de mal, estamos pedindo que ele reincida no erro, que ele faça de novo. Colocar um candidato para repetir um mandato implica também em não poder esperar que ele faça mais do que ele fez no passado. Precisamos também ter cuidado com as mentiras, que são uma estratégia diabólica. Não devemos dar atenção às mensagens recebidas contendo informações que não são noticiadas por todas as mídias. A estratégia atual dos candidatos a cargos eletivos é a difamação alheia, através da mentira. Grande parte das informações que circulam pelas mídias sociais são falsas, são fake, feitas justamente para nos confundir. Uma pesquisa
realizada concluiu que mais de 70% da população brasileira já acreditou nas chamadas fake news. E também que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido do que as verdadeiras. Se aquela informação não foi apresentada na televisão ou no jornal, não considere, não compartilhe. Não seja partícipe do engano que reina no nosso país. Existem pessoas que apostam na falta de cultura e na desinformação das pessoas e mentem sobre a sua proposta de governo e mentem também sobre as propostas dos seus adversários. É a política da mentira que tem dominado o Brasil para que os eleitores votem errado. São pessoas semeando dúvidas sobre o sistema eleitoral sem qualquer tipo de prova. O mesmo sistema que os elegeu. E que por isso se conclui que os elegeu errado. Quem toma decisões e escolhe os seus governantes baseado em mentiras não pode esperar nada além de um governo de mentira. Não queira, meu amado irmão, minha amada irmã, ser governado pelo diabo. Porque o Senhor espera que nós tenhamos governantes que sirvam ao povo. Não se feche em si mesmo ou nas convicções que alguém pôs na sua mente. Assista aos debates, analise os históricos e as propostas de todos os candidatos e peça ao Senhor discernimento para poder separar o joio do trigo. João 8:43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Precisamos ter cuidado, meus irmãos. Lucas 22:25. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Os governos provêm de Deus. Está na Bíblia. Para manter a ordem e a paz. Mas o que temos visto na prática não é exatamente isso. Temos um exemplo bem atual de um mau governo e das suas consequências não apenas na população do próprio país, mas também do mundo. Com a renúncia de Boris Yeltsin em 1999, Vladimir Putin, um ex-agente da KGB, assumiu a presidência da Federação Russa e governa até o dia de hoje. Muito embora a Constituição russa só permita o exercício de 2 mandatos, cada um de 6 anos, ele já está no 4º mandato
e já modificou a Constituição para poder permanecer no governo até o ano de 2036. Em 2018, ele venceu as eleições presidenciais com mais de 76% dos votos. Ou seja, a população daquele país o reconfirmou no cargo de presidente de forma massiva. Mesmo depois do conflito travado com a Ucrânia pelo domínio da Península de Crimeia, em 2014, que resultou na morte de mais de 14 mil pessoas. E a soberania russa sobre aquela região nunca foi reconhecida pela comunidade internacional. O que está ocorrendo hoje, todos sabemos. Uma outra guerra injustificada, cujo objetivo inicial, aparentemente, era conquistar toda a Ucrânia, mas que, devido à resistência encontrada, está se limitando a partes do território ucraniano. Uma destruição total de várias cidades, com a morte de civis inocentes, inclusive crianças, bombardeio sobre escolas, sobre shopping centers lotados. Meus irmãos, isso não é guerra, é terrorismo mesmo. E já se contabiliza mais de 30 mil soldados russos mortos nos combates. Outros tantos presos e alguns condenados à prisão perpétua por assassinato, por haver obedecido à ordem de um superior que lhe disse: mate. E se não matasse, ele iria morrer pelos próprios companheiros. E isso sem falar nos embargos impostos por praticamente todo mundo, aquela nação que, com a economia estagnada, logo se transformará numa Cuba ou uma Venezuela, com parque industrial ultrapassado, veículos obsoletos, aviões antigos, sem condição de competir no mercado internacional. E o desabastecimento, por não poder mais importar da comunidade global. É um sistema comunista, mais uma vez se levantando contra o capitalismo mundial. E uma guerra não é algo barato. A população certamente terá que repor os gastos com logística, alimento, armamento, medicamentos, tratamentos médicos e tudo mais em que implica uma guerra. Mas não creia que a população daquele país está feliz com esse governante hoje. Imagine a situação das pessoas sem poder comprar, sem poder vender, sem poder pagar. Historicamente, a Rússia sempre foi um país isolado do mundo, principalmente pelo seu regime político. Mas agora ela está totalmente alienada. Imagine como deve estar o coração das pessoas, dos pais e amigos dos soldados que foram para a guerra e não retornaram mais. Nem mesmo tiveram os corpos de volta para o sepultamento. E imagine os pais daqueles soldados condenados à prisão perpétua num país estrangeiro, que por toda a vida não verão mais os seus filhos. Possivelmente, eles se dedicaram
a dar a melhor educação para os seus filhos e o governo os transformou em violadores, estupradores e assassinos. Ocorre que em todos os países do mundo, a pessoa já nasce automaticamente patriota. E a despeito de todos os sonhos, planos e projetos que tenha, eles têm que servir a pátria. Então, quando se tem um mau governante, a pessoa é obrigada a servir a ele também. O governante não vai para a frente de batalha, mas os seus concidadãos, sim. E eles ficam totalmente expostos, vendo os seus amigos morrerem e morrendo também. Mas aí está o problema. O povo votou nele. Ele teve mais de 76% dos votos. O povo confiou nele. Hoje, todos sabem que ele é um mentiroso. Ele posicionou as suas tropas na fronteira do país vizinho, dizendo: não vou invadir. Não vou invadir. Mas invadiu. Vejam então em que implica o voto da população e a responsabilidade que está envolvida no ato de se escolher os seus dirigentes. Hoje, o povo geme. E são dezenas de milhares de famílias chorando pelos seus entes queridos. São corações partidos e sonhos quebrados pela vontade de um governante com mente diabólica. Provavelmente, a população daquele país também não teve muito cuidado nessa escolha que fizeram. Porque mais de 76% da população o apoiou. E agora tem que se submeter a ele e ainda orar por ele. A palavra de Deus nos diz que todas as autoridades foram ordenadas por Deus. Mas depois da aprovação do povo. Agora, certamente, alguns governantes são postos pelo Senhor para trazer punição para uma nação. 1 Timóteo 2, 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Tito 3, 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Vejam o perigo, meus irmãos, que está envolvido num voto equivocado.
ou numa omissão de votar. E a coisa não para por aí. Nós estamos falando de consequências internas de uma eleição mal feita. Mas uma escolha errada tem repercussões internacionais. Ainda seguindo no exemplo da Rússia, todos temos acompanhado o dilema de pessoas na Ucrânia abandonando tudo o que construíram durante toda a vida para se refugiar em lugares seguros na tentativa de salvar as próprias vidas. E são pessoas aglomeradas em fila para cruzar as fronteiras e amontoadas em transportes públicos. É claro que a pandemia, que ainda não acabou, passou para o segundo plano. São famílias sendo desintegradas, filhos sendo separados dos pais e até mesmo das mães para se refugiar em outros países. E como será o futuro de uma criança assim? Ou de uma mãe que perde o seu filho amado de forma tão absurda? E o futuro de um pai que, se sobreviver nas frentes de batalha, pode estar condenado a nunca mais rever a sua família? E os milhares de civis assassinados covardemente por armamento pesado de guerra, mísseis e soldados fortemente armados, sendo que eles não possuíam para se defender nem mesmo uma arma branca. E não para por aí. O mundo passa fome, enquanto os invasores chantageiam as nações para liberar os alimentos básicos produzidos pelo país invadido. Tudo isso é consequência de uma escolha mal feita. Nada do que podemos considerar justifica toda a destruição e morte que o mundo tem assistido. Nada. E esse criminoso pensa que vai sair impune de tudo isso. Mas ele e os seus seguidores vão prestar contas a Deus. Nós sabemos, meus irmãos, quem é que veio para roubar, matar e destruir? E é justamente o que eles estão fazendo. Porque estão sendo dominados pelo próprio. Mas o Senhor está assistindo a tudo, esperando a hora de aplicar a sua justiça. Espere para ver. Todo governante está sujeito à autoridade de Deus. E eles vão ter que prestar conta das suas ações, dos seus mandatos e dos atos por eles praticados. Mas nós também vamos ter que prestar conta se não tomarmos os devidos cuidados e procedermos de forma displicente nas eleições. Porque certamente vamos estar trazendo o mal para a nação e para o mundo. Então, meus irmãos, é melhor que atuemos da forma correta. 1 de Pedro 2:13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer
aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Êxodo 22, 28. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Provérbios 17, 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. No trecho inicial que apresentamos da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, temos no capítulo 6, versículo 7, uma advertência muito severa sobre a nossa responsabilidade com tudo o que fazemos. Deus não se deixa escarnecer, e tudo o que plantarmos também iremos ceifar, iremos colher. O nosso voto é a nossa semente de esperança. Se escolhemos maus governantes, ou se escolhemos mal os nossos governantes, fatalmente colheremos as más consequências. E ao invés de solução para o país, teremos ainda mais problemas. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Já no versículo 8, ainda do nosso trecho inicial, o apóstolo nos adverte de que quem semeia na carne, da carne irá colher a corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Isso é uma demonstração de como o povo tem semeado na carne. E a afirmação da nossa dependência de Deus. Ele é o nosso verdadeiro governante e deverá receber sempre a nossa prioridade. Os homens do mundo, aqueles que não são de Deus, têm uma forte inclinação para o pecado e para o mal. É por isso que nós precisamos participar, mas participar com sabedoria das eleições. E orar por eles, para que o Senhor trabalhe nos seus corações e assim o povo sofra menos. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Mas não pense, meu amado irmão, minha amada irmã, que as escolhas erradas de governantes ocorrem somente no exterior. Nós temos também problemas domésticos e grandes problemas. O que mais temos no nosso país são exemplos de maus governantes, de pessoas corruptas que não têm nenhum interesse em resolver os problemas da população, mas que apenas disputam o poder para enriquecer. E isso enquanto a população passa cada dia mais fome. Se você analisar os últimos anos e as últimas décadas,
vai concluir que o país não avançou absolutamente. O social, a educação, a segurança, a saúde, tudo vai de mal a pior. De 8ª economia mundial, há alguns anos atrás, estamos na 13ª. Nenhum dos governantes eleitos se interessou por tratar de temas tão básicos para o país, como, por exemplo, a reativação da economia. A alegação é sempre de que não existe verba. Mas não falta verba para a corrupção, nem para sustentar cabides eleitorais de funcionários desnecessários, ao custo anual de mais de 4 trilhões de reais. Dinheiro que nós pagamos. Tivemos um governo eleito e reeleito pelo povo que permaneceu no poder por muitos anos e fez coisas que geraram contra ele uma sequência de processos por corrupção e até prisão. E agora se apresenta como candidato para voltar ao poder. E a população o está apoiando. Essa não é a forma de protestar contra o governo atual. É preciso lembrar da Petrobras, das construtoras e pesquisar para compreender também a transação que envolve a refinaria de Pasadena. Uma negociação que foi concluída pela sua sucessora e que causou prejuízo ao país de mais de $1 bilhão, mas que também está sendo alvo de decisões políticas de inocentação. Tivemos também, em um dos últimos governos, um acordo firmado internacionalmente que mudou a forma de cálculo do preço dos combustíveis e que está afetando toda a economia do país até o dia de hoje. Não podemos também nos esquecer das revelações feitas pela Operação Lava Jato e os seus desdobramentos. Temos, ainda no caso mais recente, que está bem presente na nossa memória, um governo sem conhecimento técnico, combatendo contra a lógica, contra o bom senso e contra a ciência, e rejeitando as medidas de prevenção e a vacinação para conter a pandemia, ao invés de combater a pandemia. Estamos falando de um governo negacionista que, para não macular a sua imagem política, não queria isolamento, não queria uso de máscaras, não queria vacinação, lockdown, e que só pensou o tempo todo em reeleição e armar o povo. Armar o povo, meus irmãos, ao invés de combater a violência e a criminalidade. Um governo que defende até hoje o uso de medicamentos preventivos contra a pandemia. Algo que a comunidade científica do mundo já descartou, já condenou. Um governo que defendia a chamada imunização de rebanho, que considera que a pessoa contaminada uma vez ganha imunidade. Mas hoje está provado que muita gente já se contaminou 2 ou até 3 vezes. O que prova
que esse método, sem a vacinação, seria fatal para a população do país, devido às mutações do vírus. Mas existe ainda uma pergunta muito importante, essencial. Qual é o legado que ele está deixando? Os assassinatos com arma de fogo dispararam no país. A pandemia já acumula quase 700 mil mortos. E estudos recentes demonstram que sem a vacinação e as medidas que foram adotadas devido à pressão dos parlamentares e tribunais de justiça, nós já teríamos mais de 1.700.000 mortos no nosso país. Eu poderia ser um deles, você também poderia ser um desses. O desemprego continua nas alturas e as pessoas estão indo morar nas ruas. Enquanto isso, afloram as denúncias de rachadinhas em família, em toda a família, de corrupção dos procedimentos de compra de vacinas, envolvendo até mesmo, para que você veja, meu irmão, a criatividade, até ouro, em troca de liberação de verbas. Além de interferência para obstruir o trabalho da Polícia Federal e encobrir esses crimes de corrupção. É preciso que cada um de nós decida se é esse o futuro que deseja. Nada disso procede de Deus. E isso precisa ser lembrado na hora do voto. E dos governantes que tivemos nas últimas décadas, todos foram unanimemente coniventes com o erro e decidiram fechar os olhos para o problema do trabalhador brasileiro. Os governos têm mantido uma estrutura criada para negar os pedidos de aposentadoria, sobretudo as mais vultosas. Eles se apoiam numa lei de 1998 que no parágrafo 1º instrui para realizar os cálculos um determinado procedimento. Mas eles ignoram o parágrafo 3º, que vem logo depois, na mesma lei, que diz que quando aquela forma de cálculo for prejudicial para o trabalhador, que se realize o cálculo da forma tradicional. Então, enganam os trabalhadores, negando seus benefícios e manipulando números. E obrigam todo mundo a correr para a justiça para buscar os seus direitos. Isso, meus irmãos, não é justiça e nem é de Deus. Todos os governantes deste século foram complacentes com o erro, que tem prejudicado milhões de trabalhadores no país. Todos os governantes negaram o direito que a Constituição assegura ao trabalhador que contribuiu com décadas para os cofres do governo. Nenhum deles se dedicou a praticar justiça. E atualmente são mais de 7 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário. O que pode durar por anos ou décadas. No meu caso,
Até a documentação falsa o governo usou no processo para tentar impedir a concessão do meu benefício. Documentação falsa. Imagine se um de nós faz isso, é preso imediatamente por falsidade ideológica. Mas os governantes fazem, têm imunidade política, fazem e querem continuar a fazer, porque estão buscando de novo o poder. Eu já tenho 4 anos de luta na justiça pelo meu direito. Mas todos esses 7 milhões de processos estão parados há 2 anos. Por uma estratégia do governo. Uma estratégia maligna do governo. Você planeja um dia se aposentar e desfrutar em paz de um repouso merecido? Então, cuidado com quem você coloca no poder. Não falta muito para que queiram acabar com a aposentadoria. A nossa aposentadoria, a deles não. Todas essas são coisas que, obviamente, não procedem de Deus e das quais não podemos nos esquecer quando chegam as eleições. Porque é promessa do Senhor de que resta ainda para nós um repouso. E Jesus, antes de ascender aos céus, nos deixou a sua paz. Então, é nosso direito a paz de Jesus ainda nesta vida. Hebreus 4, 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. João 14, 77. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Só temos uma pessoa para confiar, é Jesus. É com sabedoria que temos que viver nesta vida, enquanto preparamos o nosso futuro eterno, seguindo as leis de Deus e aguardando pacientemente o momento em que todo o mal será erradicado para sempre. E o Senhor Jesus será o nosso único governante. Todos os reis, príncipes e governantes da terra se voltarão para ele e se prostrarão diante dele. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele, somente ele, reina verdadeiramente e julga o mundo com justiça, amor e retidão. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Salmo 47, 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Salmo 9, 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Exercerá juízo sobre povos com retidão. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Há esperança para nós, meu amado irmão, minha amada irmã. Confiemos no Senhor. Escolher um bom governante não é uma tarefa fácil. Todos sabemos disso. Especialmente para quem não consegue ver o próprio futuro e o futuro de toda uma nação. E mais se complica a situação quando nos falta opções. Existem pessoas que empenham as suas almas ao diabo para conquistar o poder, para sentir a sensação de dominar e para enriquecer de forma ilícita, com a corrupção, sem pensar que um dia estarão diante do trono de Deus prestando contas. Mas, enquanto estamos nesta vida, neste mundo, precisamos dar um voto de confiança a alguém. Então, que seja, de preferência, em quem ainda não teve a oportunidade de demonstrar a realidade do seu mau caráter. E nunca se esqueça de que não ter opção é também uma opção. Eu, por exemplo, tenho plena consciência da responsabilidade que implica em dar um voto a uma pessoa, o que na verdade é um voto de crédito. É um cheque assinado em branco. Eu não me permito disponibilizar o meu voto pessoal para quem já demonstrou que não governa com justiça, independentemente do que mostram as pesquisas de intenção de voto. Façamos a nossa parte, investigando o passado dos candidatos, como já apresentamos, analisando as propostas, se são factíveis ou não. E o principal, confiamos no Senhor. Porque se o nosso voto é a nossa semente, é Ele quem dá semente ao semeador e pão ao que come. É justamente quando parece que não temos mais nenhuma opção, que não há mais saída e que o mar vai nos encobrir e que tudo está perdido, é nesse momento que Ele nos faz caminhar sobre as águas. Ou então abre o mar para que nós cruzemos em seco. Nós morremos com Jesus. Por isso, com Ele viveremos e reinaremos. Quando nós estamos alegres, Deus se alegra conosco.
E quando sofremos, Ele sofre também, porque nós somos um espírito com Ele. Façamos bem a nossa parte para alegrarmos o coração do Senhor, porque nada é impossível para Ele. Façamos o que nunca nos preocupamos em fazer no passado, quando confiamos em nós mesmos e tudo deu errado. E afinal, chegamos aonde chegamos, a nada. Nós, povo de Deus, nos mantenhamos em oração e peçamos ao nosso Deus um milagre. Que o Senhor nos levante um nome, uma pessoa de Deus, que venha fazer justiça nesta terra e trazer paz para esta nação. Louvado seja o Senhor. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples, basta clicar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal, continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preparando o nosso futuro na terra e o nosso futuro no céu. Amém.